Faz um tempo aí que um aluno meu fez curso comigo, depois se aproximou, a gente começou a conversar, pensou em fazer negócios juntos e tal. E eles trabalhavam, e ele operava com um outro cidadão que trabalhava, levava a gente para os Estados Unidos, e eles eram muito focados assim em que o mercado estava falando, aonde que estavam aí as oportunidades. E aí faz muito antes de aparecer a expressão, né, a ideia de transformação digital, ele já falou para mim, cara, vamos falar de transformação digital, isso aí vai bombar, isso aí é uma coisa que vai gerar grana, não sei do que e tal, e transformação digital. E na verdade, ele, quando ele faz esse tipo de análise do que vai bombar, a gente tem aí um problema que é um problema no mercado de conceitos. Existe isso, Nepô? Não existe. Existe um mercado de conceitos. As pessoas vendem livros, palestras, workshops, e existe então o mercado de conceitos. Só que esse mercado de conceitos, ele tem determinadas regras que são específicas. Diferente, né, quando a gente vai vender calcinha ou cueca. Porque botei aqui, né? Hoje no mercado de conceitos estamos tratando teorias como se fossem cuecas ou calcinhas, e não teorias que precisam se afinar com os fatos. O conceituador, ele tem uma característica específica que é parecida com a do médico. Já falei isso aqui diversas vezes, vou repetir. O cara chega para o médico e diz, doutor, eu quero ir para Búzios. E o médico diz para ele, querido, você está com pneumonia. Pô, doutor, quebra um galho, cara, estou querendo viajar com a minha família, etc. Tal. Deixa aí por um resfriado e na segunda-feira a gente fala em pneumonia, pode ser? O que o médico vai fazer? Não, tudo bem, vai viajar, deixa por um resfriado e depois na segunda a gente vê a pandemia. O médico faz um diagnóstico. Por isso que quando você tem um diagnóstico do médico, você procura outro médico. Aquele médico não vai mudar o diagnóstico a partir da demanda do cliente. É diferente de uma calcinha que a pessoa diz, olha, será que você não podia também fazer uma calcinha de um jeito mais assim ou mais assado, ou uma cueca mais assim, mais assado? Porque aí isso é um produto que a pessoa vai usar conforme a demanda da pessoa. A pessoa interfere na calcinha, na cueca, ela escolhe a calcinha e a cueca. Só que a gente não escolhe, por exemplo, a pandemia. Ah, eu queria uma pandemia mais light, eu queria uma pandemia com o escudinho do meu time. Você não faz isso. São fenômenos em si. Você, então, um conceituador, ele não faz o jogo do cliente. Ele apresenta para o cliente o cenário do que ele está vendo. E a partir daí, ele ajuda ou atrapalha o cliente. Quando a gente entra nesse mercado de conceitos e a gente começa a querer agradar os clientes, a gente vai aumentando a crise. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. Outro dia, um amigo me mandou um vídeo sobre o metaverso, o tal do metaverso facebookiano, em que tudo vai entrar no metaverso, todo mundo vai passar a fazer xixi e cocô no teclado. E aí, então, você vê claramente que aquele conceituador que fez aquele primeiro vídeo, ele viu todas as demandas que o mercado estava querendo para dizer, para vender o tal do metaverso, e fez todas as adaptações e todas as gambiarras para que as teorias e os conceitos se encaixassem naquela visão de metaverso. Eu diria que há uma certa prostituição do mercado de conceitos. Os conceituadores têm um papel na sociedade, né, de analisar e enxergar. E como a academia está muito distante desse mercado de conceitos, se ganhou hoje um outro ambiente de produção de conceitos que está muito mais voltada para atender ao cliente. O que bomba?
que eu vou dizer numa palestra que está bombando? Ah, as pessoas gostam disso, disso, disso. Então eu vou dizer isso. O cara vende, o cara ganha dinheiro, todo mundo fica feliz, só que lá fora o fenômeno em si não se modifica a partir do que o conceituador está dizendo. Não é uma calcinha, não é uma cueca. Uma pandemia não é, e uma revolução midiática não é. Aí a gente tem como exemplo esses dois conceitos, né? Mundo VUCA e mundo BANI, que são conceitos que a gente tem na sociedade e que as pessoas então transferiram o fenômeno em si para as sensações dos fenômenos. VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. BANI, fragilidade, ansiedade, não linearidade, incompreensibilidade. Né? E aí aqui eu faço uma arrumação, que eu já estava fazendo isso, mas melhorei agora, em que eu digo o seguinte, nós temos 4 camadas de mudanças. Quando a gente vai fazer análise de uma mudança, a gente tem que analisar 4 camadas. O fenômeno em si, pandemia, revolução midiática, terremoto. Eu não mudo um terremoto, eu não mudo a pandemia, eu não mudo a revolução midiática. Eu me adapto a ela. Então eu tenho que entender o fenômeno em si. Depois eu tenho o tipo de mudança que esse fenômeno provoca na sociedade. É disruptivo, radical, incremental, ou na vida da pessoa, ou numa organização. Morreu, por exemplo, infelizmente, o Maurício Vargas, do Reclame Aqui, na pandemia. Mudou tudo no Reclame Aqui. Ele era o CEO, ele foi o criador, então mudou tudo. Então isso é uma mudança rápida, disruptiva, estrutural, porque ele não vai voltar, né? E desconhecida, porque as pessoas no Reclame Aqui não tiveram 3 ou 4 CEOs, tiveram um só. Depois as sensações. Todas as mudanças, sejam elas quais forem, geram alguma coisa chamada de tem uma ambiguidade, fragilidade, insegurança e ansiedade. Gera uma coisa desse tipo. Mais ou menos, em relação à taxa. E aí você então, a partir de tudo isso, você vê quais são as ações necessárias. E obviamente que uma das ações necessárias é lidar com essas sensações que dificulta a compreensão do fenômeno. Então todo mundo fica ansioso, todo mundo fica frágil, todo mundo fica inseguro, com ansiedade, e aí não consegue entender o que está acontecendo, não toma as medidas necessárias e fica comprando conceito como se fosse calcinha e cueca. E aí as coisas não andam e as pessoas não compreendem e não tomam as medidas adequadas. É um pouco por aí. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço, tchau, tchau.